Olá, seja bem-vindo ao canal Geração Enem. Meu nome é Adema Santos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o reino fungi. Vamos nessas? Iniciamos a aula trazendo uma questão. O fermento biológico, o mofo, os cogumelos comestíveis são organismos que pertencem ao reino fungi. Com relação a esse grupo de organismos, indique as proporções verdadeiras. Vamos analisar? Todos são colofirados? Não, gente, é importante salientar que os fungos são acolofirados, não tem clorofila. Nutre pós-digestão extracorpórea, isto é, libera enzima digestiva para o substrato, que fragmenta macromoléculas em moléculas menores, permitindo sua absorção pelos organismos. Sim, gente, fato. Enquanto os animais são heterotópicos por ingestão, os fungos eles são heterotópicos por absorção. E como é isso? É como essa alternativa aqui 2 já vai trazendo. Ele vai liberar enzima no ambiente, que vai quebrar as macromoléculas em moléculas menores, e depois ele vai lá e absorve. São eucariontes, unicelulares e multicelulares? Sim. Salienta-se que os fungos eles são eucariontes. E que existem unicelulares, as leveduras, e assim como existem multicelulares. Por exemplo, os cogumelos, que está trazido aqui na questão. São utilizados na produção industrial de iogurte? Não. Como vocês sabem, o que é utilizado são bactérias. Possui nitrogênio como reserva nutritiva? Sim. Ponto importante, porque é importante salientar que durante muito tempo ele foi classificado como plantas. Todavia, as plantas, uma das características que o diferencia das plantas, né, é que as plantas, a reserva dela é amido. Enquanto dos fungos é glicogênios, ok? E glicogênio também é reserva dos animais, né? Alguns são utilizados na produção de antibióticos, sim. É importante salientar, né? Que alguns deles são utilizados na produção de antibióticos. Temos a penicilina. Muito importante, né? Por sinal. Então, a alternativa correta aqui é a letra P. A micologia. A micologia é a área da ciência, né? Que se dedica ao estudo dos fungos. Sendo que os fungos, o reino fungi, ele foi reconhecido tardiamente, no século passado, né, no século XX, ou seja, muito recentemente, mas já existia estudo sobre eles anteriormente, principalmente relacionado à micologia médica, ok? Já existia estudo sobre esses organismos. E na antiguidade mesmo, já eram utilizados, alguns fungos já eram utilizados na produção de vinho, cerveja e de queijo, ok? A parede celular deles é composto de quitina, e eles são heterotópicos, como já foi salientado anteriormente. Heterotópico por absorção. Alguns fungos e as bactérias são sarcófagos. Alguns não, né? Muitos, né? E isso é muito importante porque tem a questão do equilíbrio ecológico, porque eles são decompositores, ok? Existem fungos decompositores de madeira, papel, tecido e outros produtos de fontes naturais. Mas também existem fungos que são parasitas, ele vai parasitar os seres vivos, e também que formam relações mutualistas. Temos exemplos dos links, que é uma associação entre águas e fungos. A maioria são anaeróbicos, mas também existe anaeróbico facultativo e alguns anaeróbicos. Ok? Em relação à estrutura morfológica, como já salientei, existem leveduras. Essas leveduras se caracterizam por formato esférico e elipsoide. E existem os filamentosos, que são os multicelulares, os pluricelulares também, que pode ser denominado, né? Enquanto as leveduras são os unicelulares. Mas também existem os demórficos, que apresentam demorfismo. Como assim? Em temperatura ambiente, eles são filamentosos. Entretanto, nos tecidos, em temperatura corporal, eles apresentam-se na forma de leveduras. E também essa questão de dimorfismo, ele também pode variar de acordo com a concentração de CO2. Em concentração inferior, apresenta na forma de leveduras,
e em concentração superior, apresenta na forma de filamentosa. A maioria do fungo, eles são microscópios, a gente não consegue, né, enxergar o olho nu, como se diz. A maioria estão em terrestre, em solo, em matéria orgânica, vegetal, em decomposição, mas existem fungos aquáticos, ok? Existem, sim, fungos aquáticos. Como eu já falei, eles são unicelulares ou policelulares. Quanto à reprodução, apresenta-se, né, reprodução sexuada e assexuada. Em relação à reprodução assexuada, é importante destacar que pode ocorrer de 3 formas distintas: crescimento e disseminação de filamentos de hifas, produção assexuada de esporos, ou divisão simples, como o brotamento. E temos, em relação à reprodução sexuada, destaca-se que ocorre, né, pela produção de esporos sexuados. Essa reprodução pode ocorrer por fusão de núcleos de 2 linhagens opostas de cruzamentos de uma mesma espécie única, sendo, portanto, uma forma de reprodução menos comum. Como exemplos dos fungos, nós vamos salientar um pouquinho agora sobre o Cogomelas e o de pau, que são seres multicelulares, e que apresentam um corpo de frutificação. A estrutura de reprodução de determinados fungos multicelulares, é importante salientar que esse cogumelos e o de pau, na verdade, muitas pessoas acreditam que ele é o próprio fungo. Mas, na verdade, o que eles são apenas estruturas de reprodução dos fungos filamentosos, dos fungos multicelulares, ok? O cogumelo é o corpo de frutificação, ou esporocarpo, no qual se desenvolve os esporos. Esporo está relacionado à questão da reprodução, como eu já falei. O cogumelo, na verdade, você está observando ali, é uma parte da estrutura reprodutiva do fungos. Grande parte do corpo dos fungos localiza dentro do substrato, como eu já falei. Na verdade, a gente pode dizer que o cogumelo é o iceberg, né? Mas a estrutura mesmo do corpo, mesmo do fungo, provavelmente dito, está no substrato, está no solo. O corpo de um fungo multicelular é formado por uma emaranhada de hifas, chamado micélio. Sobre isso, é importante salientar, aqui nós temos uma questão, uma imagem, né? Para exemplificar melhor. Aqui você vai observar, estou usando uma imagem de um cogumelo, por exemplo. Aqui você tem as hifas, e esse conjunto de hifas, conjunto de hifas, você vai chamar de micélio, ok? Micélio. Aqui nós temos o micélio vegetativo, que está relacionado à questão de nutrição mesmo, do ambiente, né? E aqui nós temos o micélio reprodutor, que é o corpo de purificação, que é responsável em uma estrutura reprodutiva. E aqui nós temos o esporo saindo, sendo liberado, né, desta estrutura reprodutiva, ok? Como eu já falei, né, o fungo filamentoso ele tem uma rede de filamentosa, que são as hifas, que juntas, né, como eu falei anteriormente, vai formar um micélio. Essas hifas elas podem ser sepáticas, com céfalo transversais, ou hifas assepáticas, quando não há divisões. A hifas hepática caracteriza por apresentar várias unidades celulares unicelulares, e as hifas assepáticas não têm a formação de paredes transversais, septos ou membrana que separa os respectivos núcleos das células filhas adjacentes. Por isso, são multicelulares. Então, temos aqui uma imagem para você observar melhor. Aqui nós temos as hifas hepáticas. Observa aqui que apresenta septos, tracinhos aqui, né? Você pode observar. E observa os núcleos separados. Cada septos, um núcleo. Cada hifa, um núcleo. Nesse caso aqui, você vai observar que não tem esses septos. Então, ele diz que ele é multinucleado. Observe, não estão separados. Ok? A hifa vegetativa, como eu falei anteriormente, no cogumelo, ele está responsável aqui pela produção de nutrientes. E temos a hifa reprodutiva, que é a porção responsável pela reprodução. Ok? Que esta estrutura aqui seria
a estrutura que a gente geralmente conseguimos enxergar. Aí dando procedimento, nós temos a questão aqui, a falta de espaço provém de armazenamento. Esses foram os 3 fatores que levaram o descarte de 20 mil e dos 35 mil livros da Biblioteca Pública Municipal Professor Bruno Arney, em Ponta Grossa, depois de 2 laudos que comprovaram a existência de fungos nos livros. Todos estes exemplares contaminados foram incinerados. Outro fator que possibilitou o crescimento dos fungos no interior da biblioteca foi a disponibilidade de, vamos lá analisar, matéria inorgânica empregada na impressão dos livros, a qual é utilizada na produção de alimentos pelo fungo, visto que eles são seres atrotópicos quimiosintetizantes. Essa alternativa não é, gente. Lembre que a alternativa verdadeira que a gente quer, correta, porque lembre que eles não são atrotróficos, ok? Calor, fornecido pelo micro-organismo interno dos livros, necessário para o desencadeamento de reações químicas, visto que os fungos são seres atrotóficos, descartamos. Eles não são atrotóficos, eles são heterotóficos, né? Como a gente já salientou. Luminosidade, fornecida pelas lâmpadas local, a qual é necessária para a síntese de compostos utilizada como alimento. Falou síntese de compostos? Não é. Lembre que eles são heterotóficos. E a própria questão, posteriormente, traz essa questão de heterotóficos, né? Matéria orgânica, fornecida pelas principais páginas, aliás, corrigindo, matéria orgânica, fornecida pelas próprias páginas dos livros, a qual é necessária para a sobrevivência desses organismos, visto que os fungos são seres heterotóficos. Sim, gente, como foi abordado lá no início da aula, existem fungos decompositores de madeira e também de papel. E o livro é formado de papel, né? Então, se não tomar cuidado essencial e deixar uma temperatura ideal para os fungos se proliferar, ele vai se proliferar. Então, cuidado com seus livros. E a resposta correta é D. Em relação aos fungos, abordar um pouquinho mais sobre eles, é bom será que eles normalmente crescem melhor em ambientes em que o pH é próximo a 5, e sendo que esse pH próximo a 5 é muito alto, muito ácido para o crescimento da maioria das bactérias comuns, ok? Quase todos os fungos são aeróbicos, e a maioria das leveduras são anaeróbicas facultativas. A maioria dos fungos é mais resistente à pressão osmótica que as bactérias. Muito, consequentemente, pode crescer em concentrações relativamente altas de açúcar ou sal. Os fungos podem crescer em ambientes com baixo grau de umidade, em geral tão baixo que impede o crescimento das bactérias. Então, aí, nós trouxemos esse slide, algumas características que diferenciam um pouco as bactérias e os fungos no quesito de habitats, né? Os fungos necessitam de menos nitrogênio para o seu crescimento equivalente ao de bactérias. E que os fungos com frequência são capazes de metabolizar carboidratos complexos como lignina, que é um dos componentes da madeira, que a maioria das bactérias não pode utilizar como nutriente, ok? Lembrando, como eu já salientei, os fungos, eles são decompositores de madeira, né? Essa característica permite que essas características todas descartadas, ela permite que os fungos se desenvolvam em diversos substratos, incluindo a parede do banheiro, o couro de sapato e jornais velhos. Por isso é importante ter um cuidado com esses ambientes, né? Os fungos que estragam as frutas, grão e vegetais são relativamente comuns. Eu tenho certeza que você já deve ter visto aí, em sua casa, um pão cheio de bolor, ou até mesmo uma fruta, né? E, geralmente, eles tragam mais escassos, causado por eles, não são tão comuns quanto o que geralmente é mais comum, né? Os estragos causados pelo fungo desses alimentos, em relação às bactérias. Ok? O estrago, a probabilidade do fungo causar estrago é muito maior, né? Existe pouca umidade na superfície intacta desses alimentos. O interior das frutas é muito ácido para a maioria das bactérias se desenvolver. Ok? É uma coisa interessante para destacar, que pode cair na prova
Então, é importante conhecer. Em relação aos filos, salienta-se que existe 4. Aliás, a classificação tradicional, né? Que existe 4, que seriam zigomicota, basicomicota, acomicota, deuteromicota, que seria o último, fungos imperfeitos. Só que existe uma classificação mais recente que classifica os seres não em 4, mas em 5. Ok? Não, corrigindo, não em 4, mas em 7. Vamos então abordar um pouquinho da classificação mais recente. Temos o filo Chytridiomycota, que apresenta talo monocêndico, policêndico ou filamentoso e reprodução sexuada após os poros. Temos o filo Meocalimacticomycota, que tem talo monocênico ou polimicênico, são anaeróbicos e habitam sistemas digestivos de mamíferos herbívoros e encontram-se em ambiente terrestre ou aquático. Temos o filo Bactocardiomycota, que produz esporos com um único flagelo e está presente em diversos ecossistemas e pode ser saprófito ou parasita de pequenos animais e outros fungos. Temos o filo Microporidia, que possui espécies potencialmente patogênicas para o homem e que estão presentes na água, alimentos e animais. Temos o filo Glomeromycota, que reúne fungos simbióticos, que se associa com raízes de plantas e forma micorriza arbusculares. Temos o filo Acomycota, que tem acosporos na reprodução sexuada e conídeos na reprodução sexuada. E temos os filos Basidiomycota, que apresentam talo filamentoso, bicidiosporos na reprodução sexuadas e são habitat terrestre. Como eu já falei, durante muito tempo os fungos eles foram confundidos com planta, classificados, aliás, como planta. Então, vamos trazer um quadro comparativo entre esses dois. O fungo ele possui parede celular de quitina, enquanto as plantas são parede celular de celulose. Ok? Os fungos ele tem ausência de pigmentos fotossintéticos, enquanto as plantas possuem presença de pigmentos fotossintéticos, ou seja, as plantas ele vai realizar fotossíntese, enquanto os fungos eles são heterotróficos, por absorção. E outra diferença entre os dois são que os fungos eles armazenam glicogênio, enquanto a planta ela armazena amido. Vamos agora responder umas perguntas sobre essas questões. Um pesquisador identificou em certo material uma espécie composta por seres acolofilados. Se são seres acolofilados, vamos descartar logo uma vez. O reino vegetal. Com nutrição heterotrófica, que utiliza glicogênio como reserva de energia e apresenta estrutura denominada hifas. Hifas, fungi. Então, a resposta é a letra A, reino fungi. Ok? No sistema de classificação de Linneu, os fungos eram considerados vegetais inferiores e compunham o mesmo grupo do qual fazia parte os músculos e a semabaia. Como eu já destaquei, durante muito tempo os fungos foram considerados plantas, né? Contudo, o sistema de classificação moderno colocaram os fungos em um reino à parte. Reino fungi. Como eu falei, o sistema de classificação do fungo, o reino fungi, né? Ele é relativamente recente. Ok? Que difere dos vegetais, não apenas... E quais são... Aqui a pergunta está perguntando o seguinte. Que difere dos vegetais não apenas por realizar fotossíntese, mas também porque os fungos... Então, está perguntando as características que faz com que os fungos não sejam considerados plantas, né? Além da fotossíntese. São procariontes. A questão que a gente já destaca a questão, porque está trazendo a questão de procariontes, como salientado na aula anterior, os procariontes estão no reino Monera. São exclusivamente heterotróficos? Sim, são exclusivamente heterotróficos.
enquanto vegetais são heterotóficos, autrotóficos ou heterotrófos. Negativo. Lembrando que os vegetais são todos autotrófos, capazes de produzir o próprio alimento, né? Não apresenta parede celular. Falso. No quadro comparativo, a gente já percebe aqui que ele possui parede celular, só que a parede dele é de quitina, enquanto da planta de celulose. Tem glicogênio como substância de reserva energética? Sim. Enquanto nos animais, a reserva energética é o amido? Sim. Como a gente trouxe na tabela, então a resposta correta é a letra D. Reproduz apenas sexualmente, enquanto nos vegetais ocorre reprodução sexuada ou assexuada. Como a gente já salientou anteriormente, né? Existe reprodução sexuada e assexuada no reino fungi. Resposta correta é a letra D. Assinale a opção que não apresenta uma característica dos seres pertencentes ao reino fungi. São heterotóficos e realizam fotossíntese. Letra A, né? Está bastante evidente que a resposta é a letra A. Vamos analisar as outras alternativas, que a gente já sabe que são verdadeiras. Produzem antibióticos, como eu já salientei. Há algumas espécies, né, alguns gêneros dos fungos, eles estão utilizados na produção de antibióticos. Destacamos a caso da penicilina. São capazes de realizar a fermentação? Sim. A fermentação está relacionada ao processo de respiração, ok? Realiza a decomposição de matéria orgânica? Sim. São células que não possuem cloroplastos? Sim. Lembrando que os cloroplastos estão presentes na célula vegetal. Efeitos econômicos dos fungos. Vamos falar um pouco agora da economia, né? Da utilização deles pelo ser humano. Esses fungos têm sido utilizados na biotecnologia há muitos anos. Salientas que existem, que eles são usados na produção de penicilinas, alguns. E também utilizado o ácido cítrico para alimentos e bebidas desde 1914, ok? Existem leveduras que são utilizadas na produção de pão e vinho e que geneticamente são modificadas para produzir várias vacinas, incluindo, fazem parte da produção de vacinas de hepatite B. Algo interessante. Os fungos são utilizados para controle biológico de pragas. Controle biológico, gente, é quando você usa usa um ser vivo para controlar a proliferação de outro ser vivo. Nesse caso, alguns fungos estão utilizados como controle biológico de pragas, ok? Tem as vantagens desse controle biológico, é a questão de que você não está usando veneno, nenhum agrotóxico, por exemplo, que pode estar contaminando o meio ambiente e depois acabar se prejudicando o ser humano, enfim, o ambiente como um todo, né? Agora vamos falar um pouco sobre os links, que são constituídos de água verde com fungos. Assim, salienta-se que é uma relação mutualista, em que ambos são beneficiados, ok? Na classificação, quando você vai classificar um link, você vai levar em consideração o parceiro fungo da água, né? E que, a maioria das vezes, esse link é formado com a associação de um fungo do tipo Acomiceto. Ok? Acomiceto é um dos filos que compõe esse reino. Cerca de 13.500 espécies de links ocupam habitats bastante diversos e é importante salientar que, geralmente, eles são a primeira forma de vida a colonizar solos ou pedras recentemente postos. Ok? Elas são organismos tidos como colonizadores do ambiente. Como assim colonizadores? É porque eles secretam ácido orgânico que quimicamente desgata as hostas e eles acumulam nutrientes necessários para o crescimento de plantas. Ou seja, vamos supor que tem um ambiente ali exposto e não tem nada ali. Os fungos é um dos primeiros seres vivos que vai chegar naquele ambiente para colonizar. E as substâncias que ele vai produzindo naquele processo vai ser importante na questão de possibilitar que as plantas ela possa vir a colonizar aquele ambiente.
e posteriormente todo o processo de sucessão ecológica, né, que existe. Plantas, animais, enfim. Aqui nós temos um exemplo de um link. Observe, eu sei que muita gente não consegue associar essa imagem ao link, mas aqui é um link que a gente é muito comum a gente encontrar, principalmente o pessoal que mora no interior, ok? Aqui nós temos um link custoso, aqui temos um link filoso e aqui nós temos um link fruticoso. Como os além, os links podem ser encontrados em árvores, aquela imagem anterior, né? Estrutura de concreto e telhados, ou seja, bastante diverso, né? Eles crescem de forma lenta e ele é uma relação mutualista. Nesse caso, a água, que é um ser autotrófico, ele vai estar fornecendo um nutriente importante para os fungos, enquanto os fungos, ele vai fornecendo essas águas uma proteção contra a dessecação e também quanto está oferecendo uma facilidade para a fixação, através das estruturas denominadas de resinas, ok? Da formação. Então, observa que é uma relação mutualista, no qual ambos saem beneficiados dessa relação, né? E a gente sabe, muitas vezes, em questões de Enem, em questões de vestibular, vem acontecimentos, fato que aconteceu para a gente relacionar e tentar relacionar com uma temática. Então, eu trouxe uma questão interessante em relação aos fungos, ok? Após o desastre nuclear em 1986, em Chernobyl, 70 mil reinas em Lapanda, que haviam sido criadas para alimentação, tiveram que ser sacrificadas devido a altos níveis de radiação. Nesse caso, é importante que salientar que os links, eles são tidos como bioindicador. Eles podem ser tidos como bioindicador. Por que bioindicador? Porque eles são sensíveis a poluições atmosféricas. Assim, a presença dele muito presente em um ambiente, né, em grande quantidade deles, vai estar indicando, pode estar indicando que aquele ambiente ele tem baixa poluição ambiental, ok? Nesse caso específico assim, salienta-se que as reinas, elas foram certificadas e, algo importante, os links dos quais as reinas se alimentavam havia sido absorvido excesso 137 radioativo espalhado pelo ar, ok? Então, a gente tem uma relação bastante uma questão ecológica importante e a gente observa a importância do cuidado, né, com o meio ambiente. Nesse caso, essas reinas foram contaminadas com radiação ao estar se alimentando dos links, ok? As micorrizas, elas são também um tipo de relação de mutualismo que ocorre com os fungos com raízes das plantas, ok? E entre as plantas cujas raízes frequentemente se desenvolvem micorrizas estão o morangueiro, o tomateiro e as gramíneas em geral. Agora vamos às perguntas novamente. Foram feitas 3 afirmações a respeito dos links. Vamos lá, para ter nosso conhecimento a respeito dos links? São organismos pioneiros em um processo de sucessão ecológica. Sim, como a gente já salientou, né? Ele tem essa capacidade de possibilitar de colonizar primeiramente, por exemplo, uma rocha que foi recentemente exposta e produzir substâncias lá no seu processo que vai permitir, né, permitir que outros organismos possam vir habitar aquele habitat, aquele substrato, ok? Então, sim, verdadeiro. São 2 tipos de organismo que constituem um link. Os 2 tipos de organismo que constituem um link são capazes de produzir glicose e oxigênio utilizando gás carbônico, água e energia luminosa. Falso, né, gente? Como podemos salientar, que o link é formado por águas verdes e por fungos. As águas verdes, elas são autotróficas, e sim, elas são capazes de produzir glicose, sintetizar, né? Tudo mais. Todavia, os fungos, eles são heterotóficos, então
Afirmativa errada, né? Os organismos que constituem um link apresentam uma relação mutualista. Sim, como a gente falou, ambos os participantes dessa relação, né, saem beneficiados. Então, a afirmativa correta, 1 e 2 e 3, né? 1 e 3, 1 e 3. C. No grupo dos fungos, são conhecidos perto de 100 mil espécies. Esses grupos estão diversos em espécies que são saprófitas, fundamentais na reciclagem de nutrientes, pois sintetizam açúcares a partir de dióxido de carbono do A, descartado, gente, sintetiza açúcares, não sintetizam, eles não são autróficos. São parasitas, procariontos não, gente, lembra que eles são eucariontes, né? São comestíveis, pertencem a um grupo de fungos primitivos que não formam corpos de frutificação. Negativo. Existem fungos comestíveis? Sim. Mas quais são as partes comestíveis desses fungos? São justamente o corpo de frutificação. Os cogumelos, por exemplo. A gente vai comer, quando a gente vai comer o cogumelo, a gente não vai procurar no substrato, né? O fungo. A gente vai pegar a parte reprodutiva dele, que são justamente o corpo de frutificação. Ok? Então, negativo. Formam com a raiz das plantas seções chamadas micorrizas, mutuamente benéficas pela troca de nutrientes. Sim, veio como a gente botou na estante, né? As plantas micorrizas. Então, a resposta correta, letra D. E vamos encerrar essa aula com uma frase, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela atenção de todos e gostaria de salientar que estudar é fortalecer as asas para voar. Ok? Então, bons estudos a todos.